Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero nessa noite compartilhar com você uma palavra. E o que nós vamos falar hoje aqui é sobre família, né? Nós compartilhamos aí no WhatsApp, compartilhamos qual seria o foco do culto de hoje, né? Qual seria, não somente o tema, mas aquilo que nós estaríamos ministrando aqui hoje, que é sobre família, Agora, por que nós vamos falar sobre família aqui hoje? Porque, queridos, eu tenho recebido, entendido profundamente da parte do Espírito Santo que nós temos que falar mais sobre família. Nós temos que realmente edificar mais, ministrar mais sobre família. Por quê? Porque nós estamos vendo, você não precisa nem ser alguém que é antenado. Você naturalmente está vendo tudo o que está acontecendo, os ataques, todas as influências que estão surgindo, que estão se levantando contra a família. Então o Espírito Santo falou muito fortemente, muito mesmo, e até acho que nós devemos falar todo mês, de separar um tempo, separar um Tadel, separar um culto, para falar sobre família. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre família, porém é para toda a família, para toda a família. Quantos aqui tem família aqui? Todo mundo tem família? Aí você fala assim, não, mas eu não tenho família. Então eu quero profetizar que você vai ter família em nome de Jesus. Amém? Porque tem gente que é sozinho mesmo. Tem gente que vive sozinho. Os pais, de repente, faleceram, não casou, vive sozinho. Mas é uma promessa na Bíblia, que a Bíblia fala que Deus fará que o solitário viva em família. Então você que está solitário, momentaneamente você vai viver em família. Mas eu acredito que todo mundo aqui tem família, todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem, talvez quem é casado tem uma esposa, tem um marido, tem filhos. Então todo mundo aqui está inserido diretamente dentro de uma família. Então essa palavra de hoje é uma palavra muito voltada para quem realmente quer ganhar a sua família, quer levar a sua família a um nível mais alto, levar a sua família a realmente estar mais voltada ainda para a presença de Deus. Sabe, o que Deus falou no meu coração é que nós, como cristãos, você que está aqui nessa noite, tem um privilégio de estar aqui ouvindo, sentindo todo esse ambiente, toda essa atmosfera maravilhosa. Nós temos que realmente desejar e combater o bom combate para que toda a nossa família venha desfrutar daquilo que a gente está desfrutando. Então eu quero compartilhar com você uma palavra que tem o tema, que é o seguinte: lute pela sua família. Eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo, lá no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 7. Livro de Gênesis, capítulo 7. A gente vai ver a história de um homem que ele foi um homem que fez a diferença, não somente na geração dele, mas ele fez diferença na família dele. A gente vê muito hoje esse slogan dentro de igrejas. Vamos fazer a diferença na nossa geração. Eu concordo. Mas antes de fazer diferença em geração, a gente tem que fazer diferença dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E esse homem chamado Noé, ele foi um homem muito relevante, um homem que fez a diferença na família dele. Gênesis capítulo 7, lá no versículo 12, a gente vai ler o seguinte texto: e a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Amém, gente? Glória a Deus. Eu não posso aqui ler toda a história de Noé, senão nós vamos ficar aqui muito tempo. É uma história poderosa. Agora eu quero, dentro desse texto, eu queria falar algo daquilo que Jesus falou acerca desse homem, acerca exatamente desse momento a qual a Bíblia se refere em Gênesis capítulo 6 e 7. Quando você lê Mateus capítulo 24, você vai ver que Jesus ele começa a falar sobre o fim dos tempos. Ele começa a falar que vai haver sinais, ele começa a descrever todo um cenário, aonde esse cenário ele vai apontar para aquilo que nós sabemos como igreja que vai acontecer, que é a volta de Jesus.
E lá no capítulo 24, Jesus ele cita Noé. E ele fala o seguinte: olha, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E aí você vai olhar, vai estudar um pouquinho sobre o que significa isso. Isso tem, irmão, tem um valor bíblico muito poderoso. Mas quando você, e eu não quero me ater a coisas profundas aqui, senão não vai dar tempo. Mas quando você ler um pouquinho mais para frente, você vai ver que Jesus fala que nos dias de Noé, lá nos dias de Noé, Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 7, Jesus fala que aquela geração ela estava preocupada somente em comer e beber. Era uma geração que ela estava tão, sabe, tão distraída. Era uma geração que vivia tão cheia de compromissos, tão envolvida com as coisas do mundo, tão envolvida com as coisas da terra, que Jesus ele faz essa referência. Ele fala que nos tempos de Noé as pessoas estavam tão ocupadas que eu fico imaginando essa cena. Imagina um homem construindo uma arca, uma caixa de mais ou menos 23 metros de altura, que era a arca. Ela tinha quase 23 metros de altura. Mas as pessoas estavam tão ocupadas, elas estavam tão focadas, talvez no trabalho, talvez naquilo que estavam fazendo, que aquelas pessoas elas não pararam nem para analisar o porquê que Noé estava construindo uma arca. Elas estavam tão distraídas, elas estavam tão olhando para outras coisas, que quando veio a chuva, quando veio o dilúvio, aquelas pessoas, a Bíblia fala que elas foram pegas de surpresa. Então Jesus ele está fazendo aqui um paradoxo, ele está fazendo aqui ele está ligando aquilo que ocorreu lá com aquilo que está acontecendo hoje. E talvez o que está acontecendo hoje é que nós estamos tão ocupados, nós estamos envolvidos em tantos projetos de vida, que a gente está esquecendo da nossa família, que a gente está esquecendo da nossa casa. Só que veja bem, enquanto o povo estava tão envolvido em coisas, havia um homem que estava dedicando a vida dele a construir algo. Havia um homem que parou, que não se envolveu com o restante daquilo que as pessoas estavam envolvidas, que não se envolveu com tantas coisas, porque esse é o nosso desafio da nossa geração, querido. A gente está envolvido com muita coisa. A gente está inserido numa sociedade, num contexto de vida hoje, que a gente não para, que a gente não está parando para olhar para a nossa casa. A gente não está parando, irmãos, para olhar aquilo que está acontecendo dentro da nossa própria sala. Mas Noé foi um camarada que enquanto todo mundo comia, bebia, casava e festejava e se banqueteava, Noé estava construindo uma arca. E o interessante, irmãos, é que Noé, ele levou 100 anos para construir uma arca. Ele levou 100 anos para construir a arca. Não foi um mês, não foi um ano, não foi 50 anos, mas foi 100 anos para construir uma arca. Ele parou a vida dele, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu uma direção da parte do Espírito de Deus. E ele parou e falou: vou construir a arca. Então Jesus está falando disso. Porque para todo mundo, o dilúvio foi uma surpresa. Mas para Noé não foi uma surpresa. Ele já esperava. Sabe, querido, o arrebatamento, para você e para mim, que a gente conhece um pouquinho de Bíblia, para a gente talvez não é uma surpresa não. Mas talvez para muita gente dentro da sua casa é uma surpresa. Pode ser uma grande surpresa. Aliás, pode ser uma triste surpresa. Então, para nós, glória a Deus que nós temos recebido a palavra da verdade. Mas, infelizmente, a gente, do nosso lado, e aí você pode estender um pouco a parentela, pode falar de tio, de vô, de vó, de uma tia que você ama muito, de alguém que você tem muito, sabe, muito valor. E de repente para nós aqui, isso servia a Deus, um dia ir para o céu, no dia que o anjo tocar a trombeta, como diz lá em Tessalonicenses, então nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares.
Mas para muita gente esse dia vai ser um dia de pranto e ranger de dente. Mas para a casa de Noé, para a família de Noé, para quem estava perto de Noé, não foi um dia de surpresa. Quando começou os primeiros pingos, ele e a família dele entraram na arca. Estavam salvos. A presença de Deus. Essa palavra hoje é para te encorajar a lutar. Claro, você tem que lutar pela sua fé, lutar pela... Irmão, mas é lutar também pela sua família. Lutar pela sua família. Talvez você está aqui hoje, talvez você baixou a guarda. Afinal, faz tanto tempo que você ora. Faz tanto tempo que você... já recebeu uma palavra, talvez alguém da parte de Deus falou, olha, Deus vai salvar o teu marido, Deus vai salvar a tua esposa. Mas você fala assim, mas pastor, já passou 5 anos, já passou 10 anos. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, geralmente eu prego aqui aquilo que o Espírito Santo me manda pregar, e eu estou pregando uma coisa que o Espírito Santo está vendo que está no coração de muita gente. Eu me lembro de um amigo meu, pastor, e uma vez a gente estava junto, alguns anos atrás, ele falou assim para mim, Stanley, rapaz, a minha mãe se converteu. Eu nem sei porque que ele falou aquilo, a gente não estava nem falando de mãe nem de pai. Ele é até delegado, ele falou assim, olha, minha mãe se converteu, e rapaz, hoje ela serve a Deus. Minha mãe deu muito trabalho, minha mãe mexia com isso, mexia com aquilo outro, era católica, apostólica, romana. Minha mãe, olha... E eu falei, poxa pastor, que bênção, né? Que alegria, que bom ver a sua mãe, né? Saber que a sua mãe hoje serve a Deus. Ele falou, mas foi 30 anos orando por aquela velhinha. Eu falei, 30 anos? Ele falou, 30 anos. 30 anos orando pela mãe. E aí agora ele tem a alegria, ele tem o privilégio de ver a mãe dele servindo a Deus como ele já servia. Então, às vezes, nós temos as promessas de Deus sobre a nossa família como algo tardio. Não é tardio? As promessas de Deus sobre a nossa família, irmãos, elas nunca são tarde. Toda manhã, quando o sol nasce, quando a gente levanta, a gente respira, as misericórdias do Senhor se renovaram. A oportunidade. Eu quero que o Espírito Santo encontre lugar no teu coração. A gente está falando aqui de salvação de um membro da família que ainda não é cristão, mas a gente pode incluir membros da nossa família que estão mais para lá do que para cá. Filhos da gente que estão vindo na igreja porque são empurrados, porque tem que vir. Irmãos, eu não sou muito velhinho não, eu não sou pastor também há muito tempo não, mas eu já vi algumas gerações crescendo na igreja. Eu já vi filho de crente crescendo em igreja. E você sabe que filho de crente não é? Filho de peixe é? Filho de peixe é? Filho de corintiano é? Não é, meu filho não é corintiano. Isso aí é influência maligna, não, influência da mãe, aleluia. Mas filho de evangélico não é evangeliquinho. E eu já tive o desprazer de ver meninos na igreja, sabe, tão atuantes, tão envolvidos, tão fervorosos, mas a família, às vezes o pai e a mãe não estão olhando, eles não estão protegendo, não estão lutando. Então eu já vi, infelizmente, muito que era aqui pequeno, agora não quer saber de igreja. Porque a gente está empurrando, nós não estamos inspirando, nós não estamos, injetando o Espírito Santo nos filhos, a gente está empurrando, porque é isso que nós acreditamos. Ok, é isso que nós acreditamos, mas será que é isso que eles acreditam? Porque esse é o nosso maior desafio, que os nossos filhos, que os nossos pais, que aquelas pessoas que a gente ama, tenham uma experiência profunda
e real com o Espírito Santo. Então você que está aqui hoje, que já tem a promessa de Deus por tardia, não, pastor, já faz 20 anos que eu oro, não muda. Irmão, Deus manda dizer para você nessa noite que Ele vai colocar no seu coração uma chama mais forte, que Deus hoje vai renovar você. Deus está levantando você como coluna na sua família, no meio daquela parentela, para você ser luz, e Deus vai usar a tua vida. Se você crê, glorifica ao Senhor aí, querido. Olha o que diz Hebreus 11:7. Diz aqui: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Irmão, não chovia nos tempos de Noé. Não caía uma gotinha do céu. Mas o cara recebeu uma palavra, e pela palavra, pela fé, Hebreus 11:7. E movido de temor, ele foi movido de temor. Você quer saber, irmãos, pela misericórdia infinita e graça de Deus, eu tive o privilégio de ganhar meu pai para Jesus. Mas pense em alguém que meu pai, quando eu não era cristão, era mais fácil meu pai acreditar num cachorro falando do que acreditar no que eu falava. De tão mentiroso que eu era e tão dissimulado que eu era. Mas aí eu me converti, meu pai não se converteu. E aí passaram-se alguns anos. E eu falava para o meu pai de Jesus. Eu me lembro uma vez que ele estava muito triste. Alguns anos atrás, ele estava lá, ele tem uma área de serviço na casa dele, e pendurava uma rede lá. Ele estava lá na rede, lá no canto. E aí Deus me deu uma palavra para entregar para ele. Pensa no medo, pensa que eu contei até 1000 para falar. E eu fui lá e comecei a chorar. Pai, assim diz o Senhor. Ele: tá bom, meu filho. Eu, ok. Voltei. Coração duro. Nunca proibiu, nunca foi contra, nunca se colocou em oposição da gente para a igreja, mas não queria saber de igreja de jeito nenhum. Mas, irmãos, começou a mover no ano de 2013, 2014, começou a mover no meu coração. Sabe aquilo que o texto fala aqui, em Hebreus 11:7? Eu comecei a ser movido de um santo temor. Meu coração começou a ser movido por um temor. Porque eu não, irmãos, eu não aceitava a ideia de eu estar desfrutando. Porque, querido, estar na presença de Jesus, como diz o pastor Eibe, essa vida com Jesus é maravilhosa. Não tem como a gente, irmãos, nós desfrutamos, nós bebemos do Senhor. A melhor coisa que tem na vida cristã é ter o Senhor. Não a igreja é uma bênção, estar junto é uma bênção, ter a palavra, mas a Bíblia fala que conosco o Senhor nos dá dele mesmo para que a gente beba do Senhor. É algo muito poderoso, sacia, preenche a alma, preenche o coração. Então imagina você viver tudo isso. Eu vi o meu pai lá angustiado, preocupado. E eu comecei a ser movido por um santo temor. Eu falava: a Deus, como que eu posso estar vivendo tudo isso? Meu pai não está vivendo isso. Como que eu posso, Senhor, estar servindo o Senhor lá na igreja e não ver o meu pai? E aí eu quero que você use a figura do seu filho, que de repente não está aqui. De repente a figura do seu marido que não está aqui. Como que a gente pode não beber de algo tão poderoso, tão vivo, e a gente não ser movido por um santo temor? A gente não ser movido por um sentimento: meu Deus, eu quero também que a minha família, o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, todo mundo beba. Não precisa ser a igreja da paz, pode ser qualquer igreja que prega a verdade. Uma igreja que ama Jesus, não precisa trazer para a igreja. Glória a Deus, se quer trazer para cá, aleluia. Mas a gente não está falando de denominação, a gente está falando do Senhor Jesus. A gente está falando de salvação. Meu pai está doente. Eu não sei se ele vai sobreviver.
Eu já falei para ele. Falei, pai, o mais importante você tem. Estou em paz. Afinal, Jesus ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? Mas depois Lázaro morreu de novo, não tem jeito. Ele tinha que ir para o céu. Então não tem as promessas de Deus por tardia. Eu quero falar rapidamente 4 tópicos aqui. Primeira coisa, orar pela sua família. Como que eu posso lutar pela minha casa? Orando. Tirando tempo com Deus, orando. Se enfiando no quarto. Clamando a Deus. Derramando lágrima. Sabe, irmão, eu sou fruto de lágrima. Não foi uma, não foi duas, não foi 10, que eu cheguei bêbado em casa, me escorando pelas paredes de um apartamento que a gente morava aqui em São Vicente. E não foi uma, não foi duas, não foi 3, que eu passava pela porta do quarto da minha mãe, eu escutava ela chorando 3, 4 horas da manhã. E eu tinha tomado 51 conhaque a noite toda, e zoado a noite toda. Eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de alguém que não desistiu, que lutou. Eu conheço gente, eu tenho um parente próximo que está 7 palmos debaixo da terra, morreu. Eu falei, Deus, por que aquele morreu? E por que eu não morri? Se eu tinha promessa e aquela pessoa que morreu também tinha promessa. O Senhor foi muito claro para mim, alguém tem que manter a chama acesa. O que morreu, não tinha ninguém para lutar. Eu louvo a Deus, eu falo, outro dia eu escrevi um tempo atrás um bilhete, mãe, te amo. Acho que foi Dia das Mães, né? Geralmente a gente só escreve Dia das Mães. Mãe, te amo. Você sabe, acho que foi aniversário. Você sabe que você me gerou 2 vezes. Me gerou no útero e me gerou em oração. Hoje eu sou, pela misericórdia, um homem de Deus. Pela misericórdia. Mas porque você orou por mim. Minha mãe saía e ela era de uma igreja que tem várias igrejinhas aqui. Aquelas igrejinhas que tem ciclo de oração, sabe? Oh, ciclo de oração poderoso. Irmãos. Quem ora pouco, pouco governa. Quem ora muito, muito governa. E ela saía pelas igrejinhas e falou, meu nome estava sempre lá. Nos pediu de oração. É verdade. Depois eu tive que sair, ela falou assim, depois que eu converti, ela falou assim, olha, nós vamos nas igrejas aí que eu preciso te mostrar. Eu preciso mostrar o meu milagre. Eu preciso sair por aí e mostrar para as irmãs, para edificar a fé delas. Uma vez eu fui numa, a irmã, não é por nada não, ela devia bater aqui, ó, em mim. Ela falou, varão. E ela dando glória a Deus. Então orar pela família. Sabe, irmãos, a Bíblia fala um texto poderoso, Êxodo capítulo 17, versículo 11. Enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, ele baixava as mãos, os amalequitas venciam. Então, mãos erguidas, a família prevalece. Você está vendo talvez os seus filhos desanimar, você está vendo os seus pais desanimar na fé, você está vendo gente que você ama abaixar a guarda, está na hora de você levantar suas mãos. Eu falei aqui pela manhã do pastor Odilon, lá da Igreja Batista Shalom, lá de Curitiba. Uma vez ele contou um testemunho na igreja aqui, dizendo que as filhas foram criadas na presença de Deus, ele com todo o cuidado, todo o amor, sendo exemplo, sendo referência. Mas um dia as 3 filhas dele chegaram na faculdade. E lá na faculdade fizeram amizade. E na amizade sorrateiramente foram levadas aí, saíram da presença de Deus. Começaram a se envolver, começaram a namorar, começaram a ir para a balada. Imagina, um pastor que criou as filhas desde pequenininha lá na presença de Deus. De repente vê as 3 filhas, não foi uma, não foi 2, foi as 3. As 3 resolveram ir para o mundo. E aí ele estava contando lá, em pranto, em lágrima.
as 3 filhas agora indo para a balada, namorando. E ele falou assim, que naquele momento ele pegou a esposa e falou, mulher, vamos orar. Vamos orar porque isso é batalha, vamos orar. Porque, irmão, a gente tem que fazer de tudo para ensinar no caminho que as crianças devem andar, mas não é só ensinar, a gente tem que lutar. Pela misericórdia, todo santo dia eu entrego um tempo de oração, de clamor pela minha casa, pelo meu filho e agora pela pequenininha. E eu fico lá repreendendo, amarrando e declarando a mente guardada, o coração guardado, o corpo guardado. Você vê aí espírito de pedofilia, espírito de abuso. Senhor, guarda, livra. Irmãos, é uma luta. Enquanto Moisés estava com a mão lá, o povo, a gente prevalece. Enquanto a mão está erguida, a gente vai. Mas a mão baixou, os amalequitas, eles começam a tomar o nosso território. Começam a tomar o nosso território. Então, amados, nós temos que orar pela nossa família. Nós temos que orar pela nossa família. Nós temos que realmente pagar um preço de oração pela nossa casa. E não importa o tempo que você tem de evangelho, você deve fazer isso hoje. Você deve começar hoje. E aí as filhas lá do pastor Odilon, então ele pegou toda a madrugada. As filhas chegavam da balada, ele com a esposa se ajoelhavam na porta do quarto de cada filha e ali eles derramavam lágrima e oração. Senhor, nossas filhas. Como você não vê que Deus fala que a oração ela muda a sorte. Às vezes Deus permite que a gente chegue num lugar tão apertado para que realmente a gente comece a levantar um clamor, um tipo de oração que vai encontrar a Deus. Como diz o texto lá da palavra, quando ele fala, então buscareis a mim e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sabe quem muda paradigma dentro da família? Sabe o que vai mudar o ambiente na sua família? Você. Quando você orar. Você está vendo de repente o barco afundar. Você está vendo as coisas não mais caminhando como estão caminhando. Então está na hora de se ajoelhar. E realmente orar de todo o seu coração. O Espírito Santo manda dizer isso para a igreja nessa noite. Ele opera, mas quem coopera com Ele somos nós através da nossa oração. Através das nossas mãos erguidas. Outro aqui rapidamente. Feche as brechas na família. Quer lutar pela sua casa? Você é um lutador? Quantos aqui já viram aquele filme Corajosos? Quantos aqui já viram aquele filme lá, como que é o nome do filme? Já até esqueci, lá do livro. Prova de Fogo. Quantos já viram Prova de Fogo? Muito bem, quem não viu ainda, eu quero te recomendar, em vez de você assistir lá o 50 Tons, não sei de quê. Se você não vigiar, vou fazer uma brincadeira, se você não vigiar, você vai ver os 50 tons do inferno, hein? Cuidado. Brincadeira. Mas o filme lá, Prova de Fogo, principalmente, fala de um homem que ele era envolvido, ele era casado, mas ele tinha problemas familiares terríveis, discussões. O casamento do cara não andava. E aí o filme mostra que, além de tudo isso, ele era também viciado em pornografia. E o dia que caiu como revelação que aquilo era algo errado na vida dele, lá no filme você vai assistir. Quem não assistiu, eu quero recomendar. Eu até vou mandar um link para você.
Assista para edificar a sua fé. Quando caiu como revelação que aquilo que ele estava fazendo estava prejudicando diretamente a vida dele, o casamento dele, o bem-estar dele, a paz dele. Lá no filme mostra que ele pega aqueles computadores ainda, né, monitor CRT e tal, e aquela CPU desse tamanho, ele coloca lá na frente da casa dele, ele pega um machado e começa a quebrar. Pá! Ele estava fechando uma brecha. E ser corajoso, lutar pela família, é fechar brecha, é ser cabra-macho, é ser mulher cabra-macho, é ser jovem, filho macho, para fechar brecha. Irmão, a gente tem que tomar o cuidado e tomar hoje, a partir de hoje, uma posição de arrancar tudo aquilo que realmente é uma porta para o diabo atingir a nossa família. A gente tem que ser corajoso para pegar e acabar com esse papinho no WhatsApp. Ah, mas não tem nada demais. Mas, irmão, que história é essa? De um homem casado ficar conversando com mulher por aí. Ah, minha amiga não tem amigo. Não tem amiga. Você sabe, irmãos, que as coisas começam assim. Conversinha. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que o diabo não está vendo? Ah, mas eu não tô pecando, eu não estou indo para o motel. Mas, irmão, para Deus ir para o motel e fazer na frente do computador, dá na mesma. É que a consequência é diferente. Mas espiritualmente é a mesma brecha. É a mesma brecha. O problema é que nós menosprezamos o mundo espiritual. Uma vez o Vini tinha 2 anos de idade, a gente estava na sala de casa, a porta de casa estava aberta. E de repente ele vira assim e fala assim para mim, ó, ó. Eu acho que, ó, rapaz, a gente não tem cachorro, não, uau. Aí a Dani olhou para mim, eu olhei para a Dani e falei, o que está acontecendo aqui? Aí chamamos ele assim, filho, o que você viu, filho? Eu vi um uau preto. No quintal. Eu olhei para a Dani olhou para mim e falei, uau! Olha aí o mundo espiritual. Olha o diabo querendo entrar dentro de casa. Olha o uau. Querendo entrar e destruir a família. Porque as brechas, infelizmente, irmãos, elas não precisam ser grandes. A Bíblia fala que são as pequenas raposinhas, as pequenas coisinhas que destroem a vinha do Senhor. A nossa família, a nossa casa, a sua família, eu quero profetizar. Lá é a vinha do Senhor. O que quer dizer vinha? É um lugar de alegria. Amém? Diga para o irmão assim, meu irmão, a tua família é a vinha do Senhor. Lá é o lugar de alegria. Diga para a pessoa aí se você ama essa pessoa que está do seu lado. Então são as pequenas coisas. São as pequenas coisas. Nós temos hoje na mão o mundo. Você tem um smartphone, você tem um celular, você tem um mundo. Você tem toda a lixeira do mundo ali. Você tem coisa boa, mas irmão, eu garanto que 70% é lixo. E às vezes com um passar de dedos, a gente está deixando a nossa casa vulnerável, a gente está deixando o nosso casamento vulnerável, o jovem está deixando a sua vida espiritual, porque a Bíblia fala, jovem, vós sois fortes, e já vencestes o... Mas se você está lá, empurrando o dedão, você está se fazendo um jovem fraco, um jovem sem força, um jovem que não vai ter autoridade. Então a gente tem que ser macho para fechar brecha. A gente tem que ser corajoso para se humilhar, procurar ajuda, procurar um discipulador, procurar um líder, vomitar, abrir, confessar. Eu sou viciado mesmo. Eu penso naquilo todo dia.
ratificar, acabar e imunizar com a palavra de Deus e com a cobertura. Mas tem que fechar brecha, irmãos, tem que fechar brecha. Eu lembro de uma palavra de um pastor americano que ele dizia que uma vez uma mulher procurou ele, porque o filho daquela mulher, desde pequenininho, ele já tinha desejo. Ele já desejava mulher, com 6, 4. Desde pequenininho ele já aflorou nele, uma coisa que acontece só em adulto, aflorou nele desde pequeno. Aí depois foi pesquisar, foi conversar, viu que a porta, quem tinha aberto foi a mãe e o pai lá atrás. Havia uma legalidade. Não menospreze o mundo espiritual. Marido, o encargo sobre nós é muito grande. Mas homens que realmente se colocam na brecha, que não permitem brecha na vida, esse homem, como diz o texto, esse é o valente. E aí o outro valente, que é Satanás, ele vai tentar entrar na sua casa, mas você está lá. E junto com você está o Senhor Jesus. Mas se tiver brecha, se tiver coisa errada, porque a gente fala, mas é só uma coisinha pequenininha. É uma coisinha que o Espírito Santo mandou falar, eu falei de manhã, eu vou falar agora aqui também, que é o seguinte, cuidado com a mentirinha. Cuidado com as mentirinhas. A gente fala, mas é só uma mentirinha. É só uma mentirinha do bem. Você sabe que não tem mentirinha do bem, né? Você sabe que a mentirinha, ela é filha de um pai chamado diabo. Ela é mentirinha, mas amanhã ela se torna um mentirão. E a gente às vezes tem falhado, nós temos sido atacados, nós temos sido vencidos como família, por conta de coisinhas, as pequenas coisinhas, as pequenas brechinhas. Você acha que eu não sou, irmãos, tentado? Você acha que às vezes lá no meu celular, às vezes no YouTube, aqui dentro do meu login, não tem porcaria. Quando aparece essa porcaria dentro do meu login do YouTube, mas quando passa assim, eu já quero fulminar. Eu já estou tomando coragem para jogar o YouTube lá para os quitos dos infernos também. Eu não quero nem mais saber de YouTube. Aí eu estou lá procurando uma pregação, uma palavra, algo de Deus. De repente aparece lá, MC não sei o quê, e a doida lá com um bumbum desse tamanho, que as capinhas dos videozinhos é tudo assim. Ah, pastor, mas olha, isso é muito radical. Irmão, não é radicalismo. Eu não aceito brecha. Porque a brecha não começa na família, a brecha começa em nós, dentro de nós. Depois ela sai. Porque antes de corromper a família, alguém na família vai ter que ser corrompido. E você sabe, biblicamente falando, quando o diabo não pode contra nós, e ele não pode, aleluia, amém? Maior é o que está em nós, mas quando ele não pode contra mim, contra você, o que ele vai fazer? Ele vai tentar jogar, ele vai tentar fazer alguma coisa para juntar, para somar com você, para você perder a autoridade. E às vezes a gente tem perdido a autoridade, porque a gente sabe que talvez a brecha, glória a Deus, ainda não aconteceu, mas dentro da gente nós já estamos rompidos. Mas o Espírito Santo hoje vai lavar você com o sangue dele, vai remover todo rompimento, todo corrompimento de coração, vai te dar um coração inteiro nessa noite, para você combater o bom combate, para você lutar pela sua família, porque você é o varão valente da sua casa. Amém? Diga para o teu irmão, você é um varão valente. Ou uma varoa, né? Obviamente. Terceiro, resolva conflitos. Irmão, quer lutar? Você quer lutar? Você quer avançar?
Você quer ver a sua família verdadeiramente? Quem ama a sua família aqui? Irmão, olha, vou dizer uma coisa, pode ter gente na sua família que você não gosta. Mas essa família é a família que Deus te deu. Você vai ter que conviver com ela até... Eu aprendi a respeitar. O que eu não concordo, eu respeito. Eu falei aqui sobre honra terça-feira. Tem coisas que eu não concordo com meus pais, mas eu respeito demais. Respeito demais. Né? Ainda mais pai e mãe. Quando a gente tem filho, é neto. Aí tem os netos. Aí a gente quer ali, né? Na doutrina do Senhor. Aí vem a avó, vem o vô. Faz isso não. Aí a gente com toda... Viu, I? A gente com toda... Vai sua mãe... vai te ajudar nisso. Mas tem vó é muito amolecida aí, a gente tem que ter todo aquele cuidado. Não, mãe, mas eu honro, mas tem coisa que eu não concordo. Mas veja bem, resolver conflito. Então, se nós amamos a nossa família e lutamos por ela, nós temos que resolver os problemas. Nós temos que resolver os conflitos, pelo amor de Deus. Irmão, tem gente que está na mesma ideia, está no mesmo problema, está vivendo as mesmas coisas há muito tempo. Discutindo. Você sabe que mulher, na memória, ela só perde para o elefante. Você sabe que o elefante, é provado cientificamente que o elefante ele tem uma memória absurda. Mas depois do elefante ali colado, vem a mulher. Meu Deus do céu, a mulher tem uma memória, gente. Aí não é aquela memória para trazer esperança. É aquela memória para discutir o que não ficou resolvido. E uma vez eu aprendi há muitos anos atrás que conflito é importante. Até um determinado ponto. Que o conflito ele tem que aperfeiçoar. O propósito do conflito é ele trazer um nível maior para a família. Mas o grande problema, a grande questão é viver no conflito. É viver, irmão, sabe, naquela coisinha. É viver naquele contextozinho de ficar sempre se queixando das mesmas coisas. Sabe, querida e querido, e jovem, todos que aqui estão, vamos resolver logo. O Espírito Santo tem pressa. O dilúvio está vindo aí. Deus nos deu uma missão de construir uma arca para a nossa família. E você está discutindo qual é a cor da arca. Aí você fala, não, vamos pintar só de verde. Não, verde não. Eu quero aquela cor nova que a Souvenir lançou. A gente está discutindo, tem casal discutindo. Tem casal que parece dois adole. Sabe o que é adole? Adolescente. Dois adolescentes. Sabe, Deus tem chamado. E eu tenho entendido uma coisa, se você se permitir, Deus vai colocar você dentro de uma condição a qual Ele vai acelerar. Ele vai acelerar o seu crescimento. Ele vai trazer maturidade para você. Sabe por quê? Porque nós hoje, pais e homens e mulheres e maridos e esposas, a maioria de nós aqui não foi preparado para viver como adulto. Tem uma propaganda de um café, e essa propaganda ela começava dizendo o seguinte, hoje, o cara fala, hoje, de cada 10 adultos, 6 não sabem ser adultos. Eu fiz 6 porque um está aqui. 6 não sabem ser adultos. E é pensando nisso, a propaganda. A gente aqui inventou um cafezinho, você esquenta água no micro-ondas e joga um pó e mexe, está pronto o seu café. Ou seja, você pode continuar sendo um adole, mesmo sendo um adulto. Mas a gente tem que se permitir o Espírito Santo nos amadurecer, queridos.
casais, maridos e mulheres, nós temos que nos permitir o Espírito Santo nos amadurecer. Parar com essa coisinha, parar com conflitozinho, bobeirinha, discussãozinha, ficar sem falar, ficar dias sem falar. Só estou falando o essencial. Não, irmãos, nós somos povo de Deus, nós somos servos de Deus. Eu vou dizer para você que eu não tenho falha, que eu não falho com a minha mulher, mas nós sentamos, conversamos, pedimos perdão e tocamos a vida na maior boa, na maior nice. Então lutar também significa resolver conflito. Querida irmã, você que tem memória de elefante, pelo amor de Deus, joga essa memória fora. Traz à memória aquilo que é bom. Traz à memória aquilo que é bom. Aquilo que foi bom no seu casamento. Jovem, traz à memória aquilo que foi bom, que você recebeu dos seus pais. Sabe, irmãos, perdoa, libera perdão, ora. Ah, mas toda hora vem na minha mente. É o capeta, é o diabo. É você mesmo, que às vezes não quer. Não entendeu que ainda já foi tudo resolvido na cruz do Calvário. Ah, não, mas eu tenho que passar lá pelo vale do sal grosso. Vai lá. Passa pelo sal grosso, pelo sal fino, pelo sal light. Mas a questão não é essa, a questão é a sua decisão no seu coração. De você resolver logo. Tem discipulado aqui que já está 3 anos. A coisa não avança. É o mesmo papo. É os mesmos BOs. Está tão preocupado em comer e beber, você está esquecendo da arca. Está esquecendo da arca? Está esquecendo que o dilúvio está vindo? Está esquecendo que um dia não vai ter mais igreja? É verdade. Então resolva pela fé. Resolva pela fé. Perdoa. Nada de ressentimento mais. Decidiu viver junto com essa pessoa, você decidiu ser filho de alguém, então seja filho. Honre. Falei que honra não tem a ver com mérito, tem a ver com posição. Então honra o teu pai lá, você vai ver que assim como o rio na mão do Senhor, assim é o coração do rei. Deus muda coração, Deus vai mudar, vai tirar essa dureza de coração, vai mudar o curso. Quantos entendem? Diga aleluia. Então nós temos que resolver conflitos. Toca aqui, precioso, só aqui por enquanto. E o quarto, para a gente finalizar, eu coloquei hoje didaticamente, para você gravar, para você pensar, para você sair daqui hoje lutando pela sua casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos aí numa crise moral no Brasil. Nós estamos numa crise, sabe, talvez nunca vista antes. Mas sabe por que nós estamos nessa crise? Porque as famílias estão falhando. Porque o corrupto que está lá hoje, o político que está lá hoje, ele não se tornou um corrupto. Ele não se tornou um grande corrupto lá na frente. Ele se tornou um corrupto às vezes dentro de casa. Às vezes a gente vê uma sociedade doente hoje. Esse dia a Polícia Federal deflagrou uma operação contra a pedofilia. Você vai ver. A maioria dos caras que é pedófilo é porque um dia foram abusados. Mas porque é onde estava a família. Esses dias um pseudo-pastor, lá no Espírito Santo, segundo a justiça, segundo foi apurado, parece que ele matou o filho e enteado. Eu estava vendo, ele estava sendo interrogado, eu estava vendo um pouquinho. Mas ele é um cara também que foi abusado. Tudo começa na família.
Porque a instituição da terra, as instituições da terra, elas são o que são, porque a família é o que é. Porque a instituição família, ela não foi implantada, ela não foi gerida, ela não foi pensada por homens, ela foi pensada e formatada, idealizada por Deus. Então tudo começa na família. E esse 4 ponto aqui, se tiver, construa um ambiente da glória de Deus na sua família. Eu quero te encorajar demais nessa noite também a fazer da sua casa um pedaço de um lugar aonde a glória de Deus vai e quer se manifestar. Uma das coisas que nós mais recebemos na Igreja da Paz e aprendemos, e nós vivemos isso pela graça de Deus, é que a nossa família, a minha família, eu creio que a família também aqui dos nossos líderes, a nossa casa é um pedaço do céu. E quando eu falo que é um pedaço do céu, não é porque a nossa casa é luxuosa, não. Mas é um pedaço do céu porque lá tem paz, lá tem harmonia. Lá não tem ninguém perfeito, mas tem gente madura, tem gente que tem resolvido questões, tem colocado a vida debaixo da cruz. É um lugar onde a glória de Deus, ela tem se manifestado. Então eu quero te convidar que a sua família, que a sua casa, seja um lugar onde a presença de Deus se manifesta. É tão gostoso vir aqui num culto, sentir a glória de Deus. Não é bom? Não é bom? Mas eu quero dizer para você, isso também é possível. E é vontade de Deus que isso aconteça dentro da sua casa. Lá com a sua família. Aí talvez você está me ouvindo, aí você fala, mas pastor, só tenho eu de crente na minha casa. Não tem problema. Faz você. Seja você, faça o culto você. Está falando da minha avó, da minha mulher, a avó da Dani. Toda vez que eu vou lá, ela não vai mais para a igreja, ela tem 90 anos. E ela tem dificuldade para andar. Então ela faz o culto dela, todo dia. Eu vou lá, ela fala assim, meu filho, aleluia. Eu falo, ô Bisa, a senhora está bem? Ô meu filho, estou bem. Estou aqui fazendo meus cultos. Eu falei, mas Bisa, história de culto. Não, eu faço culto. É interessante que ela é analfabeta, ela nunca estudou. Mas a fome dela, a sede dela de Deus é tão grande, que ela só consegue e sabe só ler a Bíblia. Se você der para ela um jornal, se você botar um Facebook na frente dela, e glória a Deus que ela não consegue ler Facebook, tomara a Deus que todo mundo fosse tomado por essa ignorância de não conseguir ler mais Facebook. Se você botar qualquer coisa, ela não lê, mas se você dá a Bíblia, ela, irmãos, é uma coisa sobrenatural, ela lê a Bíblia. E ela tem lá o seu culto todos os dias, todos os dias. Ela tem o tempo dela, ela abre lá a harpa cristã. Ela fala, filho, eu estou orando por você. Eu falei, vó, é por isso que Deus ainda não levou a senhora. É porque você está pagando o preço aí, por nós aí. E aí ela abre a harpinha dela lá e ela canta 1, ela canta 2. Irmão. Ela canta 3. Depois ela abre a Bíblia, ela prega para ela mesma. E depois ela finaliza com uma oração, tira oferta. Ela mesma, estou brincando, oferta não tem. E todo dia ela faz culto. Todo dia a nossa casa é lugar de culto. Esses dias, mais uma vez, pela misericórdia, esses dias agora, semana passada agora, fazendo culto com o Vini. A gente tem todo dia, uma vez a semana pelo menos, a gente tira um tempo para fazer culto. Mas esse culto foi tão sobrenatural, porque eu falei, filho, vamos fazer o culto? Ele, vamos. Aí sentou do meu lado, peguei o celular, botei uma canção, que é uma canção que fala da preciosa presença. Uma canção do Davi Maia. Ele canta Preciosa Presença, uma canção muito linda. Só que essa canção começa com sax.
E essa canção, o pastor Davi Maia, ele está orando no fundo, você consegue ouvir alguém orando e tal, é uma canção, quando se coloca, o céu se abre. Eu botei aquela canção e na hora que começou a tocar, daqui a pouco eu vejo o Vini assim já. Eu falei, oxe, o que está acontecendo aqui? E ele está lá. E eu comecei a chorar também, a glória de Deus começou a tomar conta da minha vida, da vida dele. Que culto poderoso, que presença de Deus. Eu penso assim, se o Senhor está aqui, com certeza o diabo não vai conseguir, não vai ter nem ideia de querer entrar aqui, porque se o Senhor está aqui, se o Senhor é por nós, quem será contra nós aqui, nessa casa? A família cristã precisa ter hábito de fazer culto, abrir Bíblia, ler, desliga lá um pouquinho televisão, desliga um pouquinho a internet, e para isso tem que lutar, viu? Pensa que é fácil desligar a televisão? A preguiça. A gente está no sofá e vamos fazer culto. Aí vamos. Nem todo dia a gente está a fim de fazer culto. Mas a gente fala, vamos fazer culto. Desliga tudo. Vamos fazer culto. Agora a gente faz menos um pouquinho com a Dani, que a Dani tem os horários com a neném. Mas a gente sempre estava fazendo culto. Sempre fazemos culto. Sempre adoramos ao Senhor. Sempre queremos atrair a presença de Deus para a nossa casa. Que os nossos filhos tenham essa experiência com Deus. Que as pessoas que nós amamos, nossos tios, amigos, pessoas que a gente convide para a sua casa. Nós temos células aqui na igreja, mas irmão, célula nada mais é do que a gente atrair a presença de Deus para a casa de alguém. E ali beber dessa presença e compartilhar algo de Deus e sermos edificados. Célula não é algo mecânico, célula é uma coisa muito poderosa, é bíblico, onde a igreja primitiva se reunia, os sinais aconteciam. Se eu fosse você, eu desejaria, eu desejo ainda ter, eu quero que a minha casa volte a ser, minha casa já foi um lugar onde tem uma célula, porque é um privilégio. Você tem uma casa que você abre para cultuar Deus. Mas não é só a célula, é a sua família, é a sua casa. Então você que está ouvindo essa palavra hoje, lute por isso. Construa, faça como Noé. Enquanto todo mundo estava tão ocupado, ele estava fazendo uma arca. Enquanto você está tão preocupado em ganhar dinheiro, tem gente fazendo arca para salvar a sua família, salvar aqueles que Ele ama. Amém? Amém, querido.